Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Esse é o programa Eu Que Fiz. Você já se inscreveu aqui no canal? Se ainda não se inscreveu, entre nesse card aqui, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, no 7º episódio do programa Eu Que Fiz, o convidado ele é baiano, é músico e fotógrafo, integrante da banda Cama de Jornal, tem 47 anos. Ele é o Nem Tosco Todo. Bom, o Nem resolveu escrever uma biografia por uma ótima causa que ele vai contar, óbvio, e eu não vou dar spoiler. E então fiquem agora com o 7º episódio com o Nem Tosco Todo falando do seu livro Vagando por Aí. Bom, eu queria falar aqui sobre o meu livro, que é chamado Vagando por Aí, que é esse livro aqui. Não sei se está dando para ver direito aí. Esse livro aqui, ele conta um pouco da minha história, meu envolvimento com o punk rock aqui na cidade de Vitória da Conquista. Mas ele também não fala só sobre isso, ele conta desde a minha história, desde a minha infância, minha adolescência, meu envolvimento com o rock, conta a história também dos primórdios das bandas antigas aqui que eu gostava de punk rock que existiam aqui na cidade, como bandas como Atestado de Pobreza, Depressivos, Eniru, várias outras bandas que existiam aqui no final dos anos 80, começo dos anos 90, e também fala um pouco sobre a cena local aqui da cidade, né? De como que a Cama de Jornal está inserida nessa cena aqui, né? Com tantas bandas que tem aqui na cidade. E além disso, o livro fala sobre as turnês que a gente fez, também sobre gravação de discos, os primeiros discos, como é que foi gravado, também fala sobre shows importantes que eu organizei aqui na cidade, como shows do Cólera, show de Ariel, do Resto de Nada, que a gente fez aqui também. Então, esse livro conta basicamente um pouco da minha história e da cena aqui de Vitória da Conquista, vagando por aí. O livro tem 352 páginas, tem bastante foto, não sei se vai dar para ver aqui, mas tem muita foto aqui no livro, bastante foto. Então, assim, quem adquirir aí o livro vai ter assim um resumo do que é a cena e poder entender um pouco sobre o que é a cena de Vitória da Conquista. Bom, a inspiração do livro veio quando eu fui em um show de uma banda de um amigo meu, Oscar, que ele é baterista, toca em várias bandas aqui da cidade, dentre elas a Dona Iracema, que é uma banda bastante conceituada aqui. E Oscar, eu fui ver um show de Oscar aqui num bairro aqui, na periferia aqui da cidade. E Oscar me apresentou um escritor que era amigo dele, chamado Anderson Gomes Bastos. Aí, conversando lá com o Anderson, ele falou um pouco sobre como foi a produção de um dos seus livros, que é esse livro aqui, que é esse livro aqui chamado Com o Tempo, é um romance. E antes me falou como é que foi a produção do livro dele e tal, e aí eu falei com ele, na oportunidade, eu falei com ele que tinha essa vontade de registrar, né, minha história no movimento punk aqui de Conquista. E aí ele acabou me incentivando, né, a escrever minha biografia. Na época ele até queria escrever para mim a biografia. Eu falei, não, velho, tem que ser eu mesmo, tal, eu mesmo vou escrever. Mas eu sempre mandava para ele os textos, né, para ele dar uma revisada, olhar se eu estava no caminho certo, se tinha alguma coisa que não estava sendo compreendida. E aí com isso aí nasceu o livro e principalmente a ideia inicial assim do livro, quando eu
parei para falar, vou escrever um livro, foi por conta do nascimento da minha filha, né, Alice, que aí eu tive a ideia de escrever o livro para deixar para ela um registro do que foi o pai dela, né. Eu não queria que ela ouvisse o que foi o pai dela, como era o pai dela, por outras pessoas, né, por terceiros, né, porque queira ou não queira as pessoas distorcem como a gente né? As pessoas têm a visão de que eu sou o Ney da cama de jornal, aquele cara lá que sobe no palco, que canta as músicas de punk rock, mas as pessoas não têm a noção de quem é o Ney, a pessoa, né? Então eu tive a ideia de registrar nesse livro para deixar para minha filha Alice, e o livro é dedicado para ela. O livro demorou bastante tempo para mim escrever. Eu demorei acho que uns 4 anos para poder, a partir do momento que eu comecei a escrever até o lançamento. Mas foi uma coisa espontânea, não existia uma meta de quando eu deveria terminar de escrever ou quando eu deveria lançar. Ele surgiu assim naturalmente, foi escrevendo, e ele surgiu e ficou pronto em cerca de 4 anos, mas eu não escrevia todo dia, eu escrevia quando dava a vontade de escrever assim, quando via a ideia de alguma história interessante, aí eu ia escrevendo, mas não tinha assim uma meta para o livro eu vou ter que lançar ano que vem, não existia essa meta. Na verdade, eu nem sabia nem se eu ia lançar o livro. O livro, apesar de ele ter sido escrito assim, sem nenhuma ambição de quando lançar, de como lançar, ele foi escrito de uma maneira bem espontânea, né? Não existia uma cobrança em mim, assim, eu tenho que escrever isso, eu tenho que lançar isso. Foi uma coisa que foi naturalmente, eu fui escrevendo aos poucos, tal, não existia essa cobrança de prazos, então eu escrevi ele sem nenhuma preocupação com formato ou prazos para o livro. A arte gráfica do livro foi feita por Thiago Suíten, que é um amigo meu já de muito tempo. Tiago, quando eu comecei a escrever o livro, falei que estava finalizando o livro, ele se prontificou a me ajudar na parte da diagramação e tal. E eu sempre acompanhava assim, o que ele estava fazendo, sempre dava algumas opiniões e tal, mas eu deixei praticamente assim na mão dele para ele fazer o que ele quisesse. E por ser um livro que é bem simples assim a diagramação, acho que não gerou nenhuma dificuldade para ele, nem uma dificuldade para mim de reconhecer o trabalho dele, né? O trabalho dele foi muito bem feito, apesar de ser um trabalho bem trabalhoso, eu acompanhei vários momentos, pedi para corrigir várias coisas assim, mas eu fiquei muito feliz com a diagramação que ele fez, a questão da capa, contracapa, a forma como foi diagramado, eu gostei bastante. Meu primeiro contato com a literatura veio da minha família, né? Minha mãe, meu pai sempre gostaram muito de ler. Lá na minha casa tinha uma estante assim, com uma biblioteca muito grande de enciclopédias, de livros de ciências e tal, e minha mãe sempre me incentivou muito a ler. Tanto que quando eu era pequeno ela me deu um caderninho, né, de capa dura, isso eu cito até no livro, tem essa citação no meu livro. Ela me deu um livro de capa dura para mim escrever minhas próprias histórias, né? Aí, por exemplo, se eu ia em um passeio, em algum sítio, alguma coisa, aí ela sempre, quando eu voltava, ela escreve aí uma história aí sobre esse passeio que você fez no sítio, ela sempre me incentivou bastante. E a partir daí a gente começa a ler muita coisa, né? Eu não lembro exatamente qual foi o primeiro livro que eu li, mas assim, me vem sempre à lembrança esse incentivo que minha mãe
e meu pai sempre me deu para leitura, assim, de sempre buscar ler, buscar um conhecimento, saber sobre o mundo, esse tipo de coisa. Bom, sobre o livro de cabeceira, eu tenho lido muito agora durante a quarentena. Eu tenho buscado mais assim livros sobre cenas independentes, biografias principalmente. E o livro que eu li por último agora foi esse aqui, ó, que é Esfolando Ouvidos, que é um livro lá que conta a história de parte da cena dos anos 90 lá de Brasília. Esse livro eu li, gostei bastante, de Evandro Vieira, eu gostei muito do livro. Além de falar da banda que ele é vocalista, que é Macacongs 2099, fala também sobre a outra banda que ele foi vocalista também, que é Quebra-Queixo, lá de Brasília. E além de falar também da amizade que ele tem com o pessoal do Raimundos, sobre letras que ele escreveu, ajudou a escrever para o primeiro disco do Raimundos. É um livro bem interessante que eu gostei muito de ler. Eu sempre gosto de ler o livro do começo até o fim. Eu não consigo muito desistir de ler um livro. Agora, se tem um livro que eu não consegui terminar de ler ainda, foi esse aqui, que é o... não sei se está dando para ver aí. Assim Falou Zaratustra. Esse livro aqui, eu sempre começo a ler, mas ele é um livro bem complicado de ler, porque se você perder o fio da meada do começo do livro, você não consegue entender o restante. Então, assim, eu começo a ler, aí depois chega algum livro pelo correio, aí eu começo a ler outro livro, aí eu tenho que pegar ele de novo e voltar do começo para ler tudo de novo, para tentar entender a história, porque é um livro bem complexo, é um livro de filosofia, né? Então é um livro bem complicado de ler, mas agora que está com a greve dos Correios, eu estou tentando adiantar aí e terminar de ler esse livro aí, que é o meu calo literário aí. Sobre livros independentes, eu leio basicamente livros de autores independentes, no underground e tal. Comprei vários livros agora recentes, estou esperando chegar aí pelo correio, aguardando a greve aí que está dificultando a entrega dos livros. Mas assim, tem um livro que eu gostaria de indicar para o pessoal aí que está vendo essa entrevista, que é esse livro aqui também de Raquel Dantas, é um disco chamado A Conquista do Rock. Esse livro aqui conta a história da cena local aqui de Vitória da Conquista. Conta a história de todas as bandas que já passaram aqui, que foram montadas aqui na cidade. E é um registro histórico aqui da cena local aqui. Então é um livro que eu sempre indico aí para quem gosta de ler sobre as cenas locais e tal. É um grande registro da cena histórica aqui de Vitória da Conquista. Esse foi o 7º episódio do programa Eu Que Fiz, com o Nem Tosco Todo, contando um pouco do que o levou a escrever uma biografia. E aqui na descrição do vídeo, no texto, tem todas as informações, né, os links para poder acompanhar o trabalho do Nem, onde adquirir o livro, né, além do link da autora que ele indicou durante o programa. E por falar em indicar, hoje a minha indicação é desse cara aqui, ó, Charles Bukowski, com o livro Notas de um Velho Safado. Bom, o Charles Bukowski, ele é bem polêmico, né? Que ele faz uns textos bem escrachados. E eu conheci o Bukowski através do livro Hollywood. Então, esse daqui é maravilhoso. Fala sobre as venturas e desventuras de um velho safado nos Estados Unidos. O Charles Bukowski, ele nasceu na Alemanha, mas ele cresceu e viveu até a morte nos Estados Unidos. Tem vários livros bacanas dele, mas esse aqui eu acho uma boa porta de entrada, além do Hollywood, que eu fiquei bem apaixonada assim, pela forma que ele escreve. É
É bem coloquial, bem gostoso de ler. É uma leitura mais de entretenimento. E qual não é, né? Por mais que você aprenda, é entretenimento de qualquer forma. Mas é uma leitura bem gostosa e divertida, né? Se você lê um textinho e curtir, pode ir a todos eles, pode procurar todos os livros do Bukowski que você vai curtir. E eu vou indicar um outro livro, na verdade é uma mini publicação, sim, tá na minha orelha. É um nanozine feito pelo Márcio Snow, chamado Como Usar Corretamente essa Orelha. Ele fez um nanozine que ele tem 2 por 2 centímetros. E aí é legal para você presentear, né, alguém ou você usar e quando a gente pudesse aglomerar, você sair aí para paquerar. E aí vem várias dicas do que o seu crush pode fazer com você utilizando a orelha corretamente. Então, procura o Márcio Snow nas redes, eu também vou deixar o link aqui para vocês conhecerem mais o trabalho dele. Ele já falou aqui, no nosso primeiro episódio foi com ele. Mas hoje eu quis fazer essa dobradinha de um pocket do Bukowski, Notas de um Velho Safado, e Como Usar Corretamente essa Orelha, do Márcio Snow. Então é isso. Se você ainda não se inscreveu, acabou de assistir a esse episódio e ainda não se inscreveu, inscreva-se acionando aqui, né, o card que está aqui do lado. Convide seus amigos. Mas é isso. Só a arte salva. A literatura é uma ótima porta de entrada para você conhecer o mundo enquanto estamos enclausurados por conta da Covid. E é isso. Um beijo e tchau!